Eu digo, me segura, Jesus. Me segura que eu vou fazer igual Santiago hoje. Eu vou falar. Ai, Jesus. Que negócio terrível é esse, irmão? Você já sentiu a sensação? Eu não sei se você já sentiu a sensação. Porque o profeta Deus desenrola os rolos, alguns rolos. E quando Deus desenrola o rolo contigo, aí tu fala, tá bom papai, eu vou entregar. Mas daqui a pouco ele vem com outro profeta que entrega tudo aquilo que ele te falou. Você já sentiu essa sensação? Você já sentiu uma vez? É sobrenatural, dá vontade de pular e cair cabeça no chão. Porque é mais uma testificação de que foi Deus que falou com você. Porque não tem como as pessoas imaginar a mesma coisa da sua cabeça. Não tem como. Olha para alguém e fala para ele, tu consegue ler a mente que eu estou pensando? Não existe isso, irmão. É o Espírito da verdade que tudo sabe, tudo vê, tudo revela e tudo faz. Meu Deus, que coisa terrível. Eu pedi a Deus um sinal essa noite. Porque eu falei, Senhor, não tem como eu passar tanta retaliação numa quinzena como eu passei nessa quinzena. E ficar por isso mesmo. Eu falei para Deus. Eu falei, Senhor, eu quero uma revanche nesse culto à noite. Aqui, eu quero uma revanche aqui agora. Irmão, eu fui tão metralhado pelo diabo essa quinzena. Não é por pessoas, não, irmão. Face a face. De madrugada no camarote. Ele se levantou de tal forma contra a minha vida. Você tem que ver os pesadelos que eu tive. Coisa tão terrível, pastor, mas tão terrível, a ponto de ele falar assim, rapaz, tu é um nada. O teu ministério não dá em nada. Você, rapaz, para com isso. Você não é escolhido. Você não é chamado. Você é peão. Se você tiver noção da profundidade, das pelejas que foi essa quinzena, só Jesus na causa. Com os senhores, falei para o varão, eu tive um sonho tão profundo, irmão, tão terrível, que eu acordei madrugada tremendo na cama. Que envolvia aqui, ó. O diabo gritava: sou eu que estou perseguindo eles! E eu não vou embora! Irmãos, guerra e guerra que não tem como se explicar. E tanta turbulência espiritual, batalha travada na mente, coisa tão terrível, irmão, que hoje eu falei, Senhor, eu quero uma revanche. Eu quero uma revanche nesta noite. E eu quero que esse diabo saiba que não foi homem que nos chamou, foi o Senhor que nos escolheu. E tem um negócio terrível aqui, irmão. Me segura que eu vou decolar aqui. Foi Deus que nos escolheu para esta obra. Queira Ele ou não, nós não vamos sair daqui. Deus nos plantou neste lugar. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Nós começamos a profetizar sem saber a proporção do negócio. A rua Vinícius de Moraes vai ser conhecida como a Rua do Fogo. A Rua Azusa de Macaé. Várias vezes, sem saber da proporção. Quando nós estávamos profetizando, o papai estava trabalhando. Eu pego essa profecia, eu pego essa palavra e eu vou fazer cumprir. Tão forte, irmão, que ele já fez um milagre ali em cima, 300 metros de altura, de distância. E nem da rua ele permitiu que a gente saísse. Porque essa rua já está escrita lá no céu, vai ser conhecida como a Rua do Fogo. Então, no crente todo que eu sou, eu quero profetizar que quando as pessoas começarem a subir este morro, subir, a pisar na calçada, eles já vão começar a falar em línguas estranhas.
Diga comigo. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Quando Satanás se levanta contra a crente ungida, sabe por que ele tem raiva de mim e de você? Porque quando ele se levanta contra a gente não pede dinheiro, a gente não pede mordomia, a gente não pede vantagens, a gente pede alma. E mediante a todas essas pelejas, o pastor profetizou lá no embarque, vai buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando eu estava indo, a retaliação começou, peleja, irmão, e botaram para pregar. Eu falei, Jesus, eu quero alma. Ele se levantou de uma forma comigo. Toda noite ele se levanta, até sonho terrível tem. Eu quero alma. Aleluia. Me mostra que o Senhor me chamou me dando alma. Eu não quero mais nada, eu quero alma. E no dia que eu preguei, me deu 2 almas. E antes de eu pregar, no container, um colega de trabalho chegou para mim e falou assim: Ué, a partir dessa semana eu vou me entregar para Deus de forma que eu entreguei. Quando eu preguei, ele se entregou. Crente ungido vive do céu. Por isso que a peleja aqui embaixo é tão terrível. Porque a gente pisa na terra, mas a cabeça está no céu. E o coração de um homem de Deus, ele não se vende, não se troca, ele não se entrega. O coração de um homem de Deus, os propósitos, os desejos, as vontades emanam do coração de Deus. Capítulo 27, Mateus capítulo 27. Meu Deus. Capítulo 27, versículo 1. Graças a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem, e manietando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, eu vou ler esse pedaço novo, Judas viu que ele tinha sido condenado pelos principais dos sacerdotes, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até ao dia de hoje campo de
Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Amém? Irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia, aqui no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, já no capítulo 27, já está no início do julgamento do Messias, do Cristo que fora professado no Antigo Testamento, que fora arquitetado desde a fundação do mundo, que seria o Redentor da raça humana. O final do livro de Mateus, aqui no capítulo 27, já está o princípio, o início do julgamento do nosso Messias. E antecedendo alguns versículos, nós vamos ver o Mestre, o nosso Jesus, realizando a última ceia com seus discípulos. E durante essa última ceia que ele está realizando, ele lança duas profecias. E duas profecias de traição. Uma foi para Pedro, que Pedro o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E outra foi para Judas, aquele que molha o bocado comigo, o pão comigo ao prato. E depois que ele está encerrando este ato de Santa Ceia, que ele então lança essas profecias, ele libera Judas e fala: vai e faz o que deve fazer. Neste momento, Jesus e os outros discípulos vão para o jardim do Getsêmani, o Monte das Oliveiras. Só para chamar a atenção dos senhores, que Jesus tinha 2 Judas, 2 discípulos por nome Judas. Esse que estamos tratando neste contexto é o Iscariotes, é o Judas traidor. Jesus está agoniado, Jesus está aflito, com seu espírito perturbado, porque está vendo tudo aquilo que ele teria que padecer por nossa culpa, por nossa causa. Jesus, pela sua presciência, ele enxergava os fatos antes de esses mesmos acontecerem. Por causa da sua onisciência e sua presciência, o seu corpo humano não suportou. E ele quer orar e ele quer orar. E ninguém segura ele, porque ele precisa orar. Ele precisa falar com Deus para passar dele aquele cálice, todo aquele sofrimento. Ele chega no monte, orando com os 12, ele chama os seus 3 mais íntimos e vai a uma região, uma parte mais distante. E depois deixa ali os 3 e vai sozinho a uma parte mais distante. Ora e volta e encontra eles dormindo. Zanga com eles: vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora. Volta, ora de novo. E agora, quando ele entende que era necessário ele passar por tudo aquilo que Deus tinha mostrado, ele chega, volta para os seus discípulos e diz: despertai, já é hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos salteadores. Deixa eu falar só um negocinho para você. Não significa que você é escolhido por Deus, que você vai ser livrado de tudo aquilo que você não quer passar. Não significa que você é separado por Deus, que só porque você ora, Deus ele vai te livrar de tudo aquilo que você não quer passar. Há momentos e provações que Deus até nos livra,
Mas existem vales que é necessário que nós passemos dentro dele. Há livramentos que vêm antes do acontecimento. Mas há momentos em que Deus quer te livrar dentro do acontecimento. Há um propósito para você passar por esse vale e esse deserto. Por causa desse deserto que Cristo passou, Ele recebeu o nome que está sobre todo nome. Por causa desse deserto, esse vale que Cristo passou, o meu preço e o teu preço, a nossa condenação foi expiada. O preço foi pago e Ele levou sobre Ele a nossa culpa. Por causa desse vale que Ele passou, hoje nós temos direito à vida eterna. E eu quero profetizar na tua vida, nessa prova que tu está passando, e esse deserto que tu estás passando, não é para a morte sua, da tua casa, da tua família, não é para a destruição do teu casamento, nem nada disso. É porque Deus quer te fortalecer e te preparar para uma grande obra. E quem acredita na glória, bem gostoso, cara. Jesus está vendo a morte. E ainda continua ensinando. Porque na hora que Judas chega com os sacerdotes, alguns soldados romanos, Judas chama ele, Rabi, e dá um beijo no rosto. E quando Judas dá um beijo nele, ele estende a mão para Judas e diz: a que viestes, amigo? Foi Jesus que disse que Judas ia trair ele. Jesus sabia que Judas já tinha vendido ele. Pela sua presciência, ele sabe o futuro. Ele sabe o presente. Jesus sabia. Em vez de ele receber Judas com um pedaço de pau na mão, ele abriu os braços para Judas. A que viestes, amigo? Aqui nós vemos duas coisas. Nós vemos aquele que trai e nós vemos aquele que é traído. E nós vemos o paradigma, o espelho do nosso mestre, por exemplo. E o nosso mestre está sendo traído, mas ele está nos ensinando a amar até os traidores. Porque na verdade quem vai sofrer a consequência maior não é aquele que está sendo traído, mas é aquele que está traído. Porque o traidor não entende que quando ele prepara a forca para o próximo, ele está preparando para enforcar a si próprio. O traidor, com todas as suas artimanhas, ele vai preparando um caminho de condenação, pensando que vai condenar a outro, mas ele está preparando a sua própria sentença de morte. Amã, com tanta raiva de Mardoqueu, preparou a forca, porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. Mardoqueu era um judeu terrível, que só se prostrava diante de Deus. Amã preparou uma forca bem bonita e falou: essa forca vai ser preparada para um homem, meu inimigo, e ele vai morrer nela. Mas o nosso Deus, que não posterneja, que não dorme, que não descansa, que estava vendo tudo, e certo dia resolveu tirar o sono do rei, e o próprio rei chamou Amã, e Deus confundiu toda a causa, e o rei disse: o que o rei deve fazer, Amã, a este homem que livrou o rei da morte, a este homem que tem servido ao rei? E Amã, pensando que era ele, tem que botar ele com a tua veste, tem que botar ele com a tua roupa, tem que botar ele com a tua coroa no teu cavalo, e dar uma volta na cidade, e dizendo: honra o rei, honra o rei. Amã pensando que era com ele, e o rei falou: Amã, então pega o meu cavalinho, prepara toda a minha roupinha, e coloca na cabeça e no corpo de Mardoqueu, e vai dar uma voltinha com ele na rua, você mesmo, e vai dizer: honra, honra. Quando ele pensa que não, a forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, o rei falou: já que tu queria matar todos os judeus e matar Mardoqueu,
e que ainda age com amor. O que é traído, que sabe que está sendo traído e tem coragem de abraçar, e tem coragem de beijar e chamar de amigo. O que é traído ainda tem coragem de dobrar o joelho e falar: Papai do céu, livra ele da condenação que ele mesmo está arrumando com a própria mão. E essa pessoa que sofre, que é traída, é caluniada, quietinha, calada, e ainda ora pelo desgramado, e essa pessoa está amontoando brasa sobre a tua cabeça, e o nome dela está sendo entoado no reino de Deus, porque o servo não é maior que o seu Senhor. Se o nosso Senhor foi traído, você também vai ser traído, e quando você é traído, você é glorificado lá no céu. Quando você tem coragem de amar o traidor, você está cheio de brasa de fogo sobre a cabeça, e nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida vai prosperar, porque contra Jacó não vale encantamento. Deixa quem quiser se levantar, a espada do feiticeiro vai voltar contra ele mesmo. O pastor pregou aqui que Davi foi contra Golias, nem espada e nem faca ele tinha, ele só tinha um pedacinho de pau na mão e algumas pedrinhas, meu filho. Mas se tem um negócio que Deus faz, é honrar a fé do doido. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Toda vez que um doido resolve botar o dedo para alguém e falar assim: rapaz, o meu Deus, na hora que tu fala, tu já chamou Deus pro negócio. Na hora que a pessoa te chama de doido, Deus já entrou no negócio. E quando Deus entra no negócio, tu não precisa de roupa de ninguém, de dom de ninguém, tu não precisa ser igual a ninguém. Do jeito que você é, não vai te usar. E você sabe o que acontece na espada de Golias? Ela própria vai botar na cabeça dele. Tem alguém sendo traído aqui? Quem está sendo traído aqui? Levanta a mão. Quem consegue orar pelo traidor? Eu profetizo sobre a tua vida a unção que despedaça o jugo. Receba a brasa sobre a tua cabeça. Receba a unção de Deus sobre a tua vida. Receba o poder de Deus. Receba o tiro do Espírito de Deus sobre a tua casa. Jesus é condenado. Vou correr. Jesus é condenado pelos principais dos sacerdotes. Na casa do sumo sacerdote Caifás. Eles estavam querendo matar Jesus há muito tempo. E foi nesse momento que eles conseguiram. Levantaram falsas testemunhas que disseram a verdade. Olha que mistério. Falsas testemunhas que falaram a verdade. Porque elas falaram: ele disse que destruiria o templo de Salomão e edificaria em 3 dias. 3 falsos testemunhos que falaram a verdade. Ele falou isso. Mas ele não estava se referindo ao templo de pedra. Ele estava se referindo a ele mesmo. Queria entregar o Espírito e depois de 3 dias iria ressuscitar. E hoje está sentado à destra de Deus. Condenado. Mas Jesus não era medroso, não. Vira para o teu irmão e fala para ele: Jesus não era medroso. Diga: tu és o Cristo. Porque se ele dissesse: eu sou o Cristo, eles iriam rasgar as vestes. Blasfema! Pronto, condena. Cristo da onde? Tu és o Cristo, não é o tempo todo. Tu é o Cristo, tu é. Jesus só disse assim: ó, tu o disseste, mas tu ainda verás o Filho do Homem assentado à destra do poder de Deus. E vindo sobre as nuvens, essa nuvem do céu, tu ainda vai ver o Filho do Homem vir. Condenaram Jesus à morte. Condenaram Jesus. Brincaram de esbofetear Jesus. Adivinha que eles bateram? Brincaram, manietaram Jesus.
No outro dia levaram Jesus para Pôncio Pilatos. Judas agora, de acordo com o contexto que nós lemos, ele vai chegar e vai ver Jesus amarrado. Judas nunca tinha visto Jesus amarrado. Vai ver Jesus aprisionado, sendo interrogado como réu de morte. Quando Judas se depara com essa situação, a Bíblia diz: e vendo Judas que ele tinha sido condenado, se arrependeu. Por que Judas se arrependeu? Porque viu ele amarrado. Você sabe quem era Judas? O crente materialista demais a conta. Você sabe quem era Judas? Amante e servidor de Mamon. Evangelho não é empresa. Evangelho não é uma instituição fundada para fins lucrativos. Não é isso. Posso conjecturar? Você não vai bater, não? Deixa eu conjecturar. Como eu digo, deixa eu viajar na maionese com Judas aqui agora. Sabe o que acontece com Judas quando ele viu Jesus foi chamado por